Obrigado. Fala é Customer Success. Não é Customer Success, mas é Customer Success. Customer Success. Success. Já aprendi com o Guilherme Lopes, então vocês vão aprender muito mais. Gente, para quem... Opa, deu um problema aqui no Success. Para quem não me conhece, eu sou um dos fundadores da RD, Guilherme Lopes. Eu sou engenheiro de formação, então eu comecei, quando a gente fundou a RD, eu comecei com o produto, no desenvolvimento de produto, na especificação do nosso produto, na criação do nosso produto. E migrei para a área de Customer Success, de atendimento do cliente, quase desde o princípio. Então a gente já está há 5 anos aí estruturando a nossa área de Customer Success. Desde o dia que a gente descobriu o tal do churn, né? Que parece que tem cliente que assina e depois cancela. Isso é muito ruim, né? Mas a gente descobriu isso aí e começou a fazer Customer Success, então isso já tem uns 5 anos. E uma das coisas mais difíceis, mais complexas, que todo mundo que trabalha, que escuta sobre Customer Success, que quer fazer um pós-venda melhor, em geral, a jornada do cliente, Customer Journey. E é sobre isso que eu quero contar um pouquinho hoje, como que a gente fez a nossa e o que a gente vem extraindo desde então. E acho que a maioria já conhece a RD. Opa, não está funcionando aqui. Para cá não, para cá também não. É esse mesmo? Foi? Foi. Acho que a maioria já conhece. Quem não conhece, talvez estivesse na palestra aqui do André, meu sócio também da parte de marketing. E a RD tem crescido, é um SaaS, né, que tem crescido muito nos últimos anos, desde que a gente começou. Hoje a gente já está com 500 funcionários na RD, tendo começado há 6 anos atrás, e com 10 mil clientes num crescimento bem agressivo, bem exponencial. Então a gente poderia, né, se considerar uma empresa de muito sucesso. Mas eu queria contar um segredo para vocês. Segredo, essas coisas vocês já sabem, talvez isso vocês não saibam. O que vocês não sabem ninguém quer usar o RD Station. Ninguém quer usar o nosso software. Mas eu vou além. Na verdade, tá com esse problema aqui. Esse problema de pilha. Mas não vamos deixar a peteca cair. Na verdade, ninguém quer usar o software de vocês também. Ninguém quer usar software. Ponto. E aí, tinha toda a campanha da Salesforce, quando começou o SaaS, né, que não era software. Mas também não é bem por aí. O SaaS não resolve. Ninguém quer usar SaaS também. Ninguém quer usar software, ninguém quer usar SaaS, ninguém quer usar o RD Station, ninguém quer usar o software de vocês, da empresa de vocês. O que as pessoas ou as empresas querem é chegar no resultado desejado que elas têm, no resultado que elas esperam, e tem um software no meio do caminho. E esse software de vocês, o software nosso, ele pode ajudar ou atrapalhar. Ou ele pode atrapalhar mais ou atrapalhar menos. Ou ajudar mais ou ajudar menos, o cliente chegar no resultado desejado, né? Como fala aí na literatura, no desired outcome. As pessoas não estão usando o software pelo software. Pode chegar, gente. Pode chegar que tem lugar aqui na frente. Dá para sentar. Vocês estão perdendo um pouquinho da história, mas o colega do lado depois conta para vocês. Então, essa é a realidade que a gente tem que encarar, estando no pós-venda, estamos em Customer Success, que as pessoas não querem usar o nosso software. Elas têm sim um objetivo, um resultado esperado, e muitas vezes, mesmo que elas queiram muito isso, elas têm muita resistência de usar o nosso software. E aí quem talvez tenhamos designers, tenhamos as pessoas que trabalham aqui com User Experience, com UX,
que possam rebater isso falando que uma boa interface, uma boa user experience pode fazer com que o cliente queira usar um software, com que ele goste de usar um software. Gente, isso até pode ser verdade para o Facebook, mas não é verdade para a gente que está fazendo um SaaS, na maioria das vezes, né, no software de vocês, um SaaS B2B. Existe uma complexidade. O Facebook, software Facebook, o aplicativo, é puro entretenimento de baixa energia. Eu sento no sofá e fico ali vendo foto de gatinhos e conversando com os meus amigos. Não dá para a gente querer comparar as duas coisas e confundir. Então não se enganem. Ninguém acorda de manhã e pensa assim, nossa, queria tanto mandar mais fotos de gatinhos e conversar com meus amigos, mas é tão difícil usar o Facebook. Ninguém pensa isso, mas eles pensam isso do nosso software, do software de vocês. Eles pensam, eu queria fazer uma gestão de billing, de receita melhor, mas eu tenho dificuldade de usar o Superlogic. Eu queria gerar mais leads na internet, mas eu tenho dificuldade de usar o RD Station. Eu não quero usar o RD Station. E aí é dentro desse contexto que a gente começa a ir além dessa questão de usabilidade, user experience, e começa-se a falar de jornada do cliente, de customer journey, um contexto mais amplo para tentar fazer o cliente utilizar o nosso software. Quem aqui já estudou sobre customer journey, já viu falar e pensou que precisava fazer esse negócio para o software de vocês ter uma adoção melhor, ou o cliente usar mais o software? Várias pessoas, não são muitas. Talvez eu esteja falando grego então para alguns, mas eu vou tentar deixar mais claro, mas muita gente também já estudou e já viu. E eu vejo muita gente que já viu alguma coisa, já estudou falar sobre jornada do cliente, eu tenho que construir a jornada do meu cliente, mas que tem muita dificuldade de colocar na prática. O que é uma jornada do cliente? Como é que eu faço isso? E para nós não foi diferente. Lá na Resultados Digitais a gente queria construir essa jornada do cliente, esse caminho, né, essa customer journey, para facilitar a adoção, para aumentar o engajamento, mas várias vezes a gente se sentiu bloqueado de entender o que é isso, o que eu faço, como é que eu defino, etc. E aí eu fui buscar inspiração em outras áreas. Por exemplo, línguas, inglês. A minha noiva, ela tem uma escola de línguas, ela dá aula de inglês. E eu comecei a olhar que as dificuldades não são diferentes. Por exemplo, muita gente aqui, ou todo mundo aqui, sabe que o inglês é importante e que a gente precisa melhorar o nosso inglês. Mas muitos também pensam que não estão fazendo o suficiente para aprender inglês, para melhorar o seu inglês, para conseguir. E por que a gente faz isso? Por que a gente passa tanto tempo sabendo que o inglês é importante, querendo melhorar o nosso inglês, mas acaba não fazendo? Isso é natural, natural do ser humano, é natural de vocês, é natural do cliente de vocês. E as escolas de inglês, elas vivem uma situação muito parecida com a nossa no SaaS, software por assinatura, que é uma taxa de abandono, um churn muito alto, e uma necessidade de engajar o cliente para que ele tenha uma evolução e tenha sucesso e assim continue engajado na escola de inglês. Como que as escolas de inglês e de línguas resolvem esse problema? Elas resolvem com metodologia. Então a escola de línguas resolve isso com metodologia. Quem nunca pegou um livrinho do New English, do Collins, ou das metodologias dessas escolas mais novas, Wizard, Wise Up, etc. Muito comum, né? O que isso aqui traz para os alunos que ajuda a reter os alunos, que ajuda os alunos a ter mais sucesso no aprendizado de inglês? A metodologia traz um passo a passo. Uma metodologia traz um nivelamento para dizer onde cada aluno está. Uma metodologia traz
uma forma de aprendizado. Ela sugere como você vai aprender esse tema. Você vai escutar mais, você vai ler mais, vai fazer mais exercício. Ela tem, no detalhe, as atividades do que você precisa atingir e fazer. Então, as escolas de inglês fazem isso para aumentar a retenção, para aumentar a chance, a taxa de sucesso no aprendizado do inglês. Posso aprender sozinho, sem metodologia? Posso. O que a metodologia ajuda? É eu aprender mais rápido, eu engajar, eu sentir a evolução. Então a gente quis trazer esse conceito de metodologia para a Customer Journey, para a jornada do cliente, para o que ele precisa fazer dentro do nosso software para aumentar o engajamento e a retenção. Misturando esses dois conceitos para justamente eu ter o caminho das pedras, eu ter um passo a passo para o cliente chegar no sucesso e, por consequência, aumentar a retenção e adoção com o meu software. Eu vou dar um overview bem rápido de como é que ficou o resultado final, tá? A gente tentou simplificar fazendo, então, fases. As fases são as etapas de maturidade de uma empresa com o marketing digital, que é o software que a gente está vendendo, o RD Station. As fases seriam como se fossem os livros da metodologia, né? Os níveis que a pessoa está, e aqui nesse caso os níveis que a empresa está. Ela começa com o marketing digital querendo provar que é um canal de receita, depois ela tem que fazer isso com um modelo replicável, automatizar, otimizar. São fases, são coisas mais abstratas, mas seria como se fossem os níveis. Mas eu simplifico, ainda de uma forma abstrata, mas simplificado, 4 fases. Aí eu entro um nível abaixo na nossa metodologia. Dentro de uma fase, a gente define Success Milestones, que a gente chama da jornada, ou marcos de sucesso, que é um ponto onde o cliente chega que ele teve um marco de sucesso, ele atingiu um valor. Dentro de cada fase, vários passos, eu quebro em passos diferentes, né, em pequenos passos, pequenos valores, pequenos sucessos que o cliente tem que atingir para completar aquela fase. Então, Success Milestone define um valor que ele atinge, é um pouco mais tangível que a fase. E aí eu vou para um nível mais abaixo ainda, que é uma lista de tarefas. Então a gente foi lá e definiu para cada marco de sucesso, Success Milestone, uma lista de tarefas. Aí sim, coisas práticas para um cliente fazer. Ele vai lá, tem que fazer isso, faz 1, 2, 3, 4, chega naquele valor da Success Milestone 1. Então, se a gente pega todas as Success Milestones de todas as fases e todas as tarefas, a gente tem centenas de tarefas. Mas a gente simplifica tudo em pequenas etapas. Poucas tarefas por milestone, poucas milestones por fase e poucas fases. Simplificando a vida do cliente, mostrando o caminho para ele, nivelando ele e trazendo todo esse conceito da metodologia para Customer Journey. Fazendo uma jornada do cliente que está muito mais ligada ao aprendizado, a sucesso, a coisas que ele atinge, e menos do que as fases dele, né? Agora você começou, você está implantando, agora você está adotando, aprendendo, agora você está expandindo, etc. Fazendo a coisa mais do ponto de vista do cliente, dos aprendizados e do sucesso dele. Isso foi só uma visão geral, eu vou voltar para explicar mais em detalhes como que a gente construiu cada uma dessas coisas, dando exemplos para ficar mais concreto para vocês. Mas antes de mostrar, eu queria dizer como é que a gente chegou àquilo ali tudo, né? Porque senão eu mostro aqui qual é o caminho das pedras que a gente criou para os nossos clientes, mas vocês também querem replicar isso para o software de vocês, para as empresas de vocês. Então, como é que foi o projeto? Como é que a gente define esse passo a passo? Como é que define fases, milestones e tarefas? O primeiro passo, como eu falei, foi trazer a coisa do ponto de vista do cliente. Então, a primeira coisa que a gente fez para conseguir desenvolver isso foi entrevistas, falar com clientes. E a gente fez muitas entrevistas. Foram mais de 100 clientes entrevistados, one-on-one, pessoalmente, quase 200 horas de entrevistas. E essas
entrevistas, essas horas de entrevista, a gente concentrou num grupo focado, num focus group de poucas pessoas, onde estavam incluído as pessoas mais experientes da RD, incluindo os executivos, o Eric, nosso CEO, nosso diretor de marketing, André, eu, CSMs mais experientes e algumas pessoas para conduzir essas entrevistas. Nessas entrevistas, a gente queria descobrir dos clientes por que ele tinha comprado RD. Se ele teve sucesso, qual foi o caminho dele? O que ele aprendeu nesse caminho? Quais foram as dificuldades? O que ele teria feito diferente? E a gente foi fazendo esse tipo de pergunta, esse tipo de entrevista com 100 clientes, pessoalmente. A gente voltou com esse grupo focal, pequeno, mas de pessoas bem experientes, e começamos a compartilhar o que a gente estava aprendendo nessas entrevistas. Começamos a funilar algumas coisas que a gente aprendia, que todo mundo estava aprendendo igual, em termos de caminhos de sucesso ou de insucesso que os nossos clientes tinham trilhado. E criamos algumas hipóteses e aí expandimos a entrevista para uma pesquisa enviada por e-mail para 1.000 clientes que a gente tinha na época. Um pouco mais de 1.000 clientes. Então isso deu bastante subsídio para a gente em relação ao que o cliente via como sucesso, o que tinha sido o caminho dele para sucesso de diversos clientes. E a gente foi olhar muito internamente também, porque a RD é provavelmente o maior case do RD Station. A gente usa o nosso software. E aí, de novo, esse mesmo grupo que fez essas entrevistas, a gente parou para definir essa metodologia. Gente, e aí, sinceramente, não tem mágica. De novo, eu vejo muita gente travada para definir uma jornada do cliente, estudando técnicas de construção de jornada, olhando frameworks, e tem infinitos, vocês vão ver na internet, tem infinitos frameworks para fazer construção de jornada do cliente. Mas se você entra nessa noia, não sai do lugar. Se você tem um grupo de pessoas bem experientes e capazes, que sabe como é o caminho das pedras para se chegar no sucesso, diversos exemplos, alguém tem que parar e definir. É isso que uma metodologia é. Alguém foi lá e definiu. Para aprender inglês, os passos são esses, é dessa forma, porque eu vi isso várias vezes e eu entendo que essa é a melhor forma de ser feito. E foi isso que a gente fez. Trouxemos esse grupo, de novo, incluindo CMO, incluindo o líder da área de CS, CEO, CS mais experientes, paramos e definimos dessa forma. Quais vão ser as fases, quantas vão ser, por quê, quais vão ser as milestones, etc. Bota lá no papel, ou aqui nesse quadro, literalmente eu tirando a foto aqui, lá atrás o André, que é o CMO, e aqui o que a gente estava definindo da metodologia num processo criativo ali de brainstorm, baseado nas todas as entrevistas que a gente tinha feito. E se tornou a nossa metodologia de fato. Então, deixa eu voltar para a nossa metodologia e mostrar de uma forma um pouco mais concreta, inclusive com exemplos para vocês também conseguirem fazer a tradução aí do que seria para o software de vocês, para as empresas de vocês. Como eu falei, as fases, elas seriam como, então, os nossos livros aqui, né? O nível que eu estou no meu inglês. E ela é o nível que a empresa está, em termos de maturidade, no nosso caso, no inbound marketing, no marketing digital. E a gente definiu que essas fases seriam, primeiro, uma empresa que começa, ela quer provar o canal, depois, ela tem que criar um modo de trabalho, no começo é meio que uma prova de que pode funcionar, e só depois ela começa a criar um modo de trabalho replicável. Aí, se ganha em volume, você entra numa fase de maturidade da empresa, onde você precisa automatizar as coisas. E depois você entra numa fase onde você precisa otimizar, porque senão você também começa a perder controle do que você está fazendo. A gente definiu que seriam essas as fases, baseado em tudo que a gente tinha visto. E a gente aproveitou essas fases para dizer o que um cliente pode esperar de cada uma dessas fases. Tanto em termos de resultado, por exemplo, prova de canal, você espera gerar leads e fechar as primeiras vendas. Em termos de tempo,
que a gente tinha visto por nós mesmos e pelos nossos clientes, e até de conhecimento ou de equipe que era mínima necessária para aquilo. Isso ajudou em quê? Ajudou até na hora da venda de dar uma perspectiva de não vender coisas irreais, do cliente saber, você não vai chegar daqui para cá em 3 meses. Só essa fase aqui é isso que você pode conseguir, foca nisso e ainda assim vai demorar 6 meses, você precisa dessa estrutura, disso e daquilo. Uma fase de maturidade, não adianta querer atropelar. Né? Como a segunda, que aí você já consegue mais coisas, você precisa de um outro tipo de conhecimento, de um outro tipo de equipe. Então a gente consegue, quando está vendendo, nivelar aonde aquele prospect estaria aqui e o que ele tem capacidade de fazer e o que ele pode ou não esperar, né? Para ele não ter expectativas irreais e daqui a pouco ele está cancelando o nosso software e o nosso produto porque ele tem expectativas irreais em termos de tempo e recursos. Depois a gente entrou, como eu falei, um nível para dentro. Um nível para dentro ali seriam, dentro de cada fase, a gente tem as Success Milestones, ou os marcos de sucesso. E esses marcos de sucesso seriam como os capítulos do nosso livro de inglês, do nível lá que a gente está. Então, pegando aqui um exemplo da primeira fase que eu tinha falado para vocês, que a gente definiu que a primeira fase de uma empresa que começa no inbound marketing, no marketing digital, é provar que aquele canal funciona, vai trazer receita. O que a gente pensou? A gente pensou quais são os passos mínimos, não todos, mas mínimos, para aquele cliente conseguir vencer aquela fase. E aí esses marcos, né, eles precisam também ter, por si só, ser algo que o cliente valoriza quando ele atinge. Então, uma Success Milestone, um marco de sucesso, precisa ser algo que o seu cliente, quando ele completa, ele vê e pensa assim, nossa, eu completei isso aqui, que bom. O seu software me agregou, me entregou valor. Então, a gente quebrou da seguinte forma. Primeira coisa, para provar o canal, eu preciso fazer uma primeira mecânica de geração de leads online. Eu nunca gerei leads, faço uma primeira mecânica, vi que funcionou, já é um indicativo de sucesso no uso do RD Station. Depois, a gente definiu o que seria o relacionamento por e-mail, que é outra parte do nosso software. Aí vem o planejamento de conteúdo para dar volume. E aí eu consigo, então, ter a estrutura mínima para fazer as primeiras vendas através desse canal. E eu finalmente provo para o meu CEO, para a minha empresa, para mim mesmo, que o canal marketing digital funciona. E aí eu completo aquela fase e vou para um outro estágio de maturidade e de investimento da empresa no software. Um outro conceito importante desse nível que são os marcos de sucesso, as Success Milestones. Então eles têm que ser, por si só, entregar valor, cada um deles, e o cliente tem que enxergar isso como valor, não vocês. Mas é interessante vocês também tentar concatenar isso com a timeline dele, né? A história de vida dele dentro da empresa. Então é importante que no processo de implementação da ferramenta de vocês, no processo de onboarding, ele atinja pelo menos a primeira Success Milestone. Ou mais, mas pelo menos a primeira. Para que já na implementação ele veja, opa, eu atingi um valor, eu atingi um sucesso que me faz querer continuar usando esse software. Então, na RD a gente casou o nosso onboarding, a nossa implementação, com essa primeira milestone. Então, não só o implementador ajuda a configurar o RD, a treinar no uso do RD, mas ajuda a atingir esse primeiro marco de sucesso. E aí você precisa pensar também nos passos subsequentes. O que você precisa pensar nos próximos passos é, de novo, que cada um deles seja um valor que ele valorize, mas tem uma outra característica que é importante. Precisa ser fácil. Por exemplo, a gente colocou que depois de uma primeira leva de leads, ele deveria se relacionar com aqueles leads por e-mail marketing. E deixamos conteúdo mais para frente. Mas nós, como RD, a gente sabe que para o inbound, para o marketing digital funcionar, conteúdo é primordial. Por que então que a gente colocou o e-mail
marketing na frente do conteúdo. Por um motivo simples, porque ele é mais fácil. Porque o cliente vai perceber mais um valor antes de entrar numa tarefa que é mais difícil. Então o conceito é esse aqui. Se você dá uma tarefa que é longa em termos de tempo e que tem uma dificuldade alta para o cliente vencer, mesmo que ele veja um valor lá na frente, você entra num risco dele desistir. E você não quer correr esse risco, porque tudo que você quer é manter a empolgação do cliente. Quando o cliente compra o software de vocês, ele está empolgado, ele quer fazer as coisas. Então você tem que criar uma jornada do cliente que mostre vários pequenos valores e renove essa empolgação constantemente. Então, se a gente colocasse o conteúdo na frente do e-mail, ele demoraria mais tempo e precisaria de mais esforço para ver mais valor na ferramenta. A gente colocou o e-mail na frente porque ele seria mais fácil, ele veria mais uma vantagem e isso daria mais vontade, mais energia para ele, aí sim, encarar tarefas mais difíceis. Então esse é um conceito importante para vocês levarem em consideração quando estiverem desenhando a jornada de sucesso, Customer Journey, do software de vocês. Entregar valores rápidos, que mantenham a empolgação, que renovem a empolgação do cliente, e que de uma maneira curta, e não fazer ele ficar parado um tempão com esforço alto para ter algo. E aí sim, entrando mais um nível de profundidade dentro de uma Success Milestone, aí a gente entra na lista de tarefas, que aí são coisas bem mais práticas, bem menos abstratas, é o que o cliente tem que fazer. Mas aquele conceito de que eu falei que tem que ser o mínimo, continua. Não adianta colocar todas as tarefas possíveis que ele tem para fazer uma mecânica de geração de leads mais perfeita do mundo. Não. É o mínimo. É o que você vai garantir que ele atinja aquele sucesso da maneira mais rápida possível. Sem travar, sem parar, sem querer cancelar no meio do caminho. Coloca o mínimo, que no nosso caso a gente definiu. Vamos fazer uma mecânica de geração de leads? Eu preciso de uma oferta para trocar pelo contato, eu preciso de uma boa landing page, depois eu preciso promover isso, e aí vou gerar leads, eu vou analisar aqueles leads, quando eu analisar eu vou ver, opa, gerei leads, que legal, vou continuar usando RD. Mesma mecânica para relacionamento por e-mail, o mínimo que eu posso fazer para ele começar a se relacionar por e-mails usando RD e ver valor nisso, e ver valor no que ele pagou na assinatura dele do RD Station, e aí ele continua com mais vontade para as próximas tarefas. Ele tem um sentimento de evolução, igual a gente tem um sentimento de evolução quando está aprendendo inglês e completa um módulo, completa um livro. Agora uma coisa importante, que é uma armadilha. Uma armadilha que eu vejo muita gente travada quando vai desenhar uma jornada do cliente, Customer Journey, que é pensar que cada cliente é único. O que é verdade. Cada cliente é único. Então ele vai aprender de um jeito diferente, ele tem necessidades diferentes, ele tem tempos diferentes. É verdade. Então eu preciso de uma jornada de cliente customizada, eu preciso de uma jornadas de clientes diferentes para cada segmento. Aí já não é verdade. Aí já não é verdade, sabe por quê? No mundo ideal, sim. Mas no mundo prático, isso vai travar vocês, vai paralisar vocês. E mais do que nada, o que a gente vende? Não é SaaS. O que define um SaaS? Não é uma versão única para todo mundo? No SaaS não tem backlog customizado. Não tem uma versão específica para um cliente, não tem uma adaptação, todo mundo usa o mesmo software. E por que o SaaS cresceu tanto com esse conceito? Porque isso é que permite-nos escalar, que permite ser replicável, que permite a gente colocar aquilo para um monte de cliente. E o conceito não é diferente quando vocês vão desenhar a jornada do cliente. Vocês precisam simplificar. Simplificar para a vida do cliente, simplificar a vida de vocês que estão construindo essa jornada e não tornar um projeto extremamente complexo. Então, todo mundo diz que
one size fits all é uma mentira. Não tem, né, uma roupa que cabe em todo mundo, mas nesse caso aqui, one size fits most. Vai funcionar para a maioria. Tá? Vai funcionar para a maioria. E no fim do dia é isso que importa, é isso que é um SaaS. Vai funcionar para a maioria, vai reduzir a complexidade para o cliente e para você. E você não vai ficar paralisado e vai construir essa sua jornada, essa sua metodologia. Depois que a gente tem a metodologia pronta, e lá na RD, depois que a gente terminou de definir tarefas, milestones, etc., aí é que a diversão começa. Aí vocês conseguem ver benefícios reais em diversas outras áreas e fatores dentro da empresa. E uma coisa muito legal que a gente conseguiu fazer lá na RD, foi criar o funil do sucesso. A gente está acostumado a ouvir falar de funil em marketing e vendas, não está? Taxa de conversão, primeira fase, segunda, terceira. E se a gente tivesse isso no pós-venda? E se a gente tivesse isso para definir o sucesso do cliente? A gente conseguiu fazer isso. Como que a gente fez isso? A gente tem fases, milestones, tarefas. As tarefas são coisas que o cliente tem que fazer ou atingir dentro do nosso software, não são? Então eu consigo medir se ele fez. Eu consigo ver se ele entrou naquela parte do software, se ele configurou isso, se ele atingiu esse objetivo. É uma checklist, né? Se ele fez tudo, é porque ele completou aquela milestone. E aí eu começo a separar os clientes. Quem completou a milestone 1? Agora quem completou a milestone 2? Quem completou a milestone 3? Quem completou a milestone 4? E aí eu crio um balde que vira um funil. Funil, taxa de conversão. 100% já atingiu a 1, 80% atingiu a 2. Nesse exemplo aqui, eu tenho aqui em azul o nosso funil. Aqui os dados estão um pouco editados, tá? Mas o nosso funil geral, então 80% atingiu a 1 aqui, por exemplo, 50% a 2, 25% a 3, etc. E aí nas cores eu tenho por tempo, sendo verde os clientes mais antigos, clientes com mais de 1 ano. E aí a gente consegue ver uma evolução, né? Principalmente nas milestones mais avançadas, porque ele demora mais para o cliente atingir, obviamente, mas aí eu consigo ver que eu tenho um funil bem mais saudável lá na frente. O que eu começo a descobrir? Aí vocês começam a descobrir quais são os gargalos. Opa, ele está travando nessa fase aqui, tem uma queda muito grande. Você começa a descobrir quanto tempo ele demora para atingir. Com 1 ano ele já está atingindo quase 75% aqui na milestone 4. Mas com 6 meses, 5%. E aí você começa a ter uma expectativa mais real sobre cada uma daquelas fases, e você começa a trabalhar o quê? Para maximizar esse funil. Mesmo trabalho que a gente faz em vendas e marketing. Vamos alargar esse funil, né? A gente foi lá e fez uma outra análise. Vamos cruzar quem está em cada milestone por churn? Qual a taxa de churn de cada um deles? E a gente viu algo mais ou menos assim. De novo, não são bem esses valores, mas a gente viu algo mais ou menos assim. Foi nesse momento aqui que a gente falou, puta, deu certo o trabalho. Significa que para cada milestone que o cliente atinge, a chance dele de dar churn é muito menor. Ou seja, significa que o meu trabalho no pós-venda, o meu trabalho como Customer Success, é fazer o cara avançar nessas milestones, e aí eu vou ter certeza que eu estou aumentando a retenção no meu SaaS e eu estou diminuindo o churn. E eu estou, obviamente, aumentando o sucesso do meu cliente. Isso aqui foi a resposta para a gente, e esses números se mantêm. Então você começa a orientar o trabalho. Por exemplo, os nossos CSMs, eles fazem abordagens proativas com seus clientes, tem uma parte do trabalho deles que é fazer abordagem proativa. Nessas abordagens proativas, o nosso próprio software já mostra para ele em que milestone aquele cliente está. Qual que é o objetivo dele automaticamente? Conversar com aquele cliente para que ele atinja a próxima. Consequentemente, eu vou melhorar a chance de retenção daquele cliente. Então, começa a ter um trabalho focado
e escalável para eu repetir com a minha equipe de pós-venda. E aí começa a ter um trabalho padronizado também. A gente transformou a metodologia, obviamente, em conteúdo para apoiar. Então a gente tem bastante conteúdo que, dependendo da situação, o CS, quando vai falar com o cliente, já manda para o cliente alguns conteúdos que são relacionados só àquela parte, só àquele momento que o cliente vive. Né? De novo, voltando para a nossa analogia com o livro de inglês, estuda só isso aqui agora. Vamos atingir esse objetivo aqui e completar ele. E a gente cria conteúdo também focado em cada um desses passos. E aí vários outros benefícios, como melhorias de produto baseado nisso e etc. Então a grande vantagem, né, são inúmeras vantagens, mas uma das coisas mais impressionantes quando você constrói uma jornada do cliente que simplifica a vida de vocês e que simplifica a vida dos clientes, e além disso você consegue medir aonde o cliente está, é porque você começa a entregar sucesso de maneira previsível e escalável. Você começa a colocar meta para o seu time de CS, de pós-venda, que você sabe que vai impactar nas suas taxas de retenções lá na frente. E para o seu cliente você dá mais clareza, mais facilidade, e ele também se sente de uma maneira previsível, atingindo cada uma daquelas milestones. Era isso que eu tinha para falar hoje. Eu espero que vocês consigam traduzir isso nas empresas de vocês e criar um funil de sucesso, uma jornada que ajude seus clientes e vocês a entregarem sucesso de maneira previsível e escalável. Obrigado, gente. Valeu.